Um aniversariante sessentão, mas com disposição de um adolescente. O rock, que nasceu na década de 50, continua a marcar gerações em todo o mundo. E não tem como falar do dia do rock e não falar dele, Elvis Presley, o rei do rock mundial. Elvis tem fãs em todo o mundo. Em Maceió, seu discípulo é o músico Deraldo Veloso. Consta uma declaração de John Lennon que diz que antes do Elvis não existia nada. Então o John Lennon, um Beatle, né, falando essa declaração sobre o Elvis, dá a real dimensão do que era Elvis Presley, do que é Elvis Presley ainda hoje, influenciando gerações e gerações. Felipe também é um bom exemplo desse amor pelo rock. A paixão começou quando ele ainda era um adolescente e nunca mais parou. Come together right now over me. Desde garoto, né, de 8 anos de idade. Foi quando eu comecei a escutar o rock em casa, né, com meus pais, no som do vinil e tocando Jovem Guarda e tal, e já foi entrando na minha vida assim desde essa época. Felipe hoje é vocalista de duas bandas, a Som de Vinil e a Cachorro Urubu, uma banda tributo a um dos ícones do rock nacional, Raul Seixas. E é para lembrar dos grandes ídolos do rock nacional, como Raul Seixas, que esta exposição está rodando o Brasil. A exposição, que começou em São Paulo e está percorrendo as principais capitais nordestinas, faz uma homenagem à história do rock nacional. E entre as atrações está uma exclusiva coleção de placas que traz o relevo das mãos e o autógrafo dos principais artistas do rock nacional. Entre os homenageados estão nomes como o Rapa, Jota Quest, Lobão, Sepultura, Paralamas do Sucesso, Titãs, além de outros grandes ícones que escrevem a história do rock nacional desde a década de 50. Um aniversariante sessentão, mas com disposição de um adolescente. O rock, que nasceu na década de 50, continua a marcar gerações em todo o mundo. E não tem como falar do dia do rock e não falar dele, Elvis Presley, o rei do rock mundial. Elvis tem fãs em todo o mundo. Em Maceió, seu discípulo é o músico Deraldo Veloso. Consta uma declaração de John Lennon que diz que antes do Elvis não existia nada. Então o John Lennon, um Beatle, né, falando essa declaração sobre o Elvis, dá a real dimensão do que era Elvis Presley, do que é Elvis Presley ainda hoje, influenciando gerações e gerações. Felipe também é um bom exemplo desse amor pelo rock. A paixão começou quando ele ainda era um adolescente e nunca mais parou. Come together right now over me. Desde garoto, né, de 8 anos de idade. Foi quando eu comecei a escutar o rock em casa, né, com meus pais,
no som do vinil e tocando Jovem Guarda e tal, e já foi entrando na minha vida assim desde essa época. Felipe hoje é vocalista de duas bandas, a Som de Vinil e a Cachorro Urubu, uma banda tributo a um dos ícones do rock nacional, Raul Seixas. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Seja outra vez. E é para lembrar dos grandes ídolos do rock nacional, como Raul Seixas, que esta exposição está rodando o Brasil. A exposição, que começou em São Paulo e está percorrendo as principais capitais nordestinas, faz uma homenagem à história do rock nacional. E entre as atrações está uma exclusiva coleção de placas que traz o relevo das mãos e o autógrafo dos principais artistas do rock nacional. Entre os homenageados estão nomes como o Rapa, Jota Quest, Lobão, Sepultura, Paralamas do Sucesso, Titãs, além de outros grandes ícones que escrevem a história do rock nacional desde a década de 50.